Agora vamos conversar com Fernanda Nonato, coordenadora técnica do programa CNA Jovem. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, Lara. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os produtores que nos assistem. Fernanda, quantos jovens já passaram pelo programa CNA Jovem desde a sua primeira edição? O programa CNA Jovem ele está em sua segunda edição. Na primeira edição participaram do programa 134 jovens. Nessa segunda edição, em que a gente teve algumas mudanças, que entrou uma etapa estadual do programa antes da etapa nacional, a gente teve uma participação de em torno de 350 jovens somente na etapa estadual. E a etapa estadual, os melhores, os vencedores da etapa estadual, vêm participar da etapa nacional. Só que alguns estados, eles também podem participar do programa CNA Jovem com entrada direta na etapa nacional. Então, representando essa entrada direta na etapa nacional, a gente teve em torno de 11 jovens. No total geral, a gente tem em torno de 495 jovens já nessa grande rede CNA Jovem. Ok, Fernanda, e como está acontecendo a segunda edição do programa CNA Jovem 2016? O programa CNA Jovem 2016, igual eu comentei, ele começou com etapas estaduais, né, etapas estaduais que acontecem nos estados. Essas etapas estaduais possuem turmas menores, a carga horária é menor, né, e eles fazem 3 encontros nos estados. Os melhores, os vencedores da etapa estadual, vêm participar, são convidados a participar da etapa nacional. Na etapa nacional, eles participam de 4 encontros. A gente tem uma turma de 81 jovens, né? A carga horária é bem maior. Nós contamos com atividades presenciais e atividades à distância. E assim, a turma recebe um processo de formação bem mais intenso do que a etapa estadual. Agora, quantos jovens participaram na etapa estadual do programa? Na etapa estadual, como eu comentei, são 350 jovens, juntando os 19 estados que realizaram a etapa estadual. Agora, na etapa nacional, como serão escolhidos os 3 jovens vencedores? Como é que vai funcionar? Ao longo de todos os encontros e das atividades remotas, cada encontro e cada bloco de atividade remota, eles têm um tema a ser trabalhado. Tá? E ao longo de todo esse processo, eles vão recebendo orientações e vão criando seus próprios subsídios para que eles desenvolvam projetos de liderança. Então, lá no último encontro, no 4º encontro, que vai acontecer em novembro, nós vamos promover uma grande feira empreendedora e nessa feira, todos os jovens vão apresentar os seus projetos de liderança. É necessário que todos eles tenham um projeto de liderança e a gente acredita que vamos ter 81 projetos de liderança sim. E daí eles mesmos, o próprio grupo, vai eleger os melhores projetos de liderança, né? Entre eles já vão conhecer, eles já vêm de uma caminhada, que eles conhecem os seus colegas, né? Já sabem um pouco do perfil. Então é o próprio grupo que vai escolher os 3 melhores projetos, que vai eleger os 3 vencedores do programa CNA Jovem nessa segunda edição. Agora, qual a predominância de homens e mulheres na turma, Fernanda? Marcelo, existe uma predominância de mais ou menos 66% homens e 34% mulheres. Dessa turma de 81 jovens, 27 são mulheres e 54 são homens. Né? E é curioso que é mais ou menos a mesma proporção da primeira edição. Bem parecida, assim, essa diferença de homens e mulheres. Agora, quais as principais áreas de formação dos jovens que participam, então, do programa nesta segunda edição? O agronegócio, ele precisa de profissionais qualificados e de profissionais de diversas profissões, né? E é por isso que a gente não limita nenhuma formação para participar do programa CNA Jovem, né? O perfil dessa turma, agora na etapa nacional, a gente tem várias formações. Além de veterinários, agrônomos e zootecnistas, nós temos game design, nós temos profissionais da área de TI, jornalistas, relações internacionais, advogados, pedagogos, enfim, é uma turma muito diversa. E assim, quanto mais diverso o grupo, melhor. Fernanda, nesse último final de semana, então, aconteceu o segundo encontro da segunda edição do CNA Jovem Nacional. Como é que foi esse encontro? Olha, foi um encontro que a gente teve um feedback bastante positivo, né? Nessa caminhada em que eles começaram no mês passado, da etapa nacional, em julho, a gente teve o primeiro encontro, eles trabalharam propósito e foco de liderança.
Então, eles foram para casa, trabalharam nas atividades remotas, o seu padrão de excelência e chegaram agora nesse segundo encontro para trabalhar o diferencial do líder. E é a partir daí que eles começam a construir a sua própria identidade de liderança. Então, no programa, nesse encontro desse último final de semana, a gente trabalhou algumas questões sobre inovações tecnológicas, né, e tivemos a presença do professor José Cordeiro, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, em que ele tratou do futuro da tecnologia e da tecnologia do futuro, né, e apresentou para os jovens um cenário bastante curioso de que daqui a 30, 40, 50 anos a produção ela vai ser produção artificial. Então, é a carne que a gente vai se alimentar, o vegetal que a gente vai se alimentar, não vamos mais precisar nem cultivar e nem criar, né? A gente vai fazer isso artificialmente, né? E isso os jovens recebem isso com um impacto muito grande, porque é um cenário muito tecnológico que a gente não consegue visualizar. Muito futurista, né? Muito futurista. Então faz com que eles saiam da sua zona de conforto, sabe? E começa a entender e pensar qual que é o diferencial do líder do futuro. Não, então, assim, a gente abriu o encontro com essa reflexão que foi muito positiva. Ao longo do sábado e do domingo, trabalhamos também questões com a mediação das diferenças, né? Qual a importância do diálogo para o líder, como que ele se relaciona com pessoas que pensam diferente do que ele prega, do que ele preconiza. E trabalhamos também a questão, eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o tema economia circular. Então, no geral, foi um encontro bastante positivo. Acho que é importante detalhar bastante, né? Quais as dinâmicas realizadas nesse segundo encontro tiveram um maior destaque, né? Você já citou algumas coisas interessantes, né? Então, eles fizeram atividades bem interessantes. Na sexta, a gente iniciou o encontro também com um piquenique regional. E esse piquenique foi iniciativa dos próprios jovens, né? Eles falaram com a gente, sugeriram, e a gente organizou esse piquenique, né? E os alimentos, as guloseimas que eles colocariam naquele piquenique, eles mesmos trouxeram. Então foram coisas regionais dos seus estados. Ali a gente tem 22 estados, são culturas diferentes, e eles mesmos ficam muito curiosos para conhecer os costumes dos outros, né? Então, assim, foi um momento muito legal, não só por degustar coisas diferentes, mas por conhecer a origem daquele alimento, né, a tradição daquele estado naquele momento. E daí, no sábado, a gente fez uma dinâmica que também foi muito bacana, que foi, demos o comando para que eles fizessem, se organizassem. Imagina, 81 jovens num grande campo de futebol, eles tendo que se organizar no grande mapa do Brasil, fazendo o contorno, né? E aí, assim, foi muito bom de verificar, a gente que ficou verificando aquela atividade acontecer, sempre tinha aqueles perfis que davam o comando, sempre tinha uma pessoa que se destacava mais e que começava a guiar o grupo, né? Então, foi uma atividade muito interessante de ser observada. No domingo, eles plantaram um bosque senha jovem com mudas nativas. Essas mudas representam as dimensões de liderança do programa. Assim, foi uma coisa bem simbólica, mas também foi uma atividade bem bacana. Hoje a sustentabilidade chega a ser até mais do que simbólico, né? E repercute muito. Sim, não, mais que simbólico, mas o momento em si foi simbólico por representar, cada uma das mudas ali, representar uma dimensão de liderança em que eles querem traçar os seus propósitos na sua trajetória. Agora, quais dinâmicas, assim, é fornecido material didático para os jovens? Sim, eles recebem a cada encontro um material impresso, Marcelo. Esse material impresso serve como orientação, tá? Não é um material que eles precisam estudar, não. É um material que eles leem, eles têm curiosidade de conhecer sobre a metodologia de liderança empreendedora do programa. E, além disso, nós temos uma plataforma virtual. Nessa plataforma, a gente coloca muito material interessante para eles, seja na área de liderança, seja na área do setor agropecuário, né? E eles compartilham muito conhecimento, indicações de livros, vídeos, é bem interessante. Agora, no primeiro encontro, os jovens trabalharam um propósito de liderança. Todos os participantes já construíram seus propósitos, Fernanda? Marcelo, é bem complicado você chegar num propósito de liderança, né? Assim, eles trabalharam bem isso no primeiro encontro. E não foi só naqueles dias do final de semana. Eles foram para casa, tiveram um acompanhamento de tutores e refinaram esse propósito, né? E assim, chegaram agora nesse segundo encontro, muitos já tinham claro os seus projetos, mas os seus
propósitos, mas muitos ainda estão desenvolvendo isso. E assim, eles têm ao longo de todo o programa para desenvolver. O importante é que eles cheguem ao final e tenham isso bem claro, para que eles direcionem os seus projetos de liderança. Agora, Fernanda, e quais serão então os temas dos próximos encontros do programa? Nós teremos mais 2 encontros, né? Agora em outubro teremos o 3º encontro, o tema vai ser empreendedorismo. E o último encontro vai acontecer em novembro com o tema História do Líder. Como que o líder se comunica e como que ele consegue persuadir com a sua própria história, contando a sua própria história. Pode fazer uma convocação, então, para os jovens participarem desse programa? Os jovens eles estão bem engajados, né? A gente percebe que eles estão gostando de todas as atividades e a gente tem um feedback. No final dos encontros, eles chegam para a gente, comentam o que gostaram, o que não gostaram. A gente coloca uma avaliação e eles dão toda uma opinião, inclusive sugerem alguns palestrantes, alguns temas a ser trabalhado. Mas assim, na medida do possível, a gente vai encaixando. Porque a programação ela já está toda feita, cada encontro tem um tema. Então, assim, eu tenho certeza que eles estão gostando e que eles estão interagindo muito e a gente vai ter um resultado muito positivo e vamos conseguir 3 líderes bem representativos aí do programa CNA Jovem. Com certeza. Muito obrigado, Fernanda Nonato, coordenadora técnica do CNA Jovem. Obrigado pela participação. De nada, eu que agradeço.